O nosso tema dessa noite é como curar o espírito. Ontem nós vimos as doenças do corpo, o que causa, como o que acontece no espírito, no corpo físico, não é? E aí vem a pergunta, mas como curar? Sabemos que precisa drenagem, né? Que já foi dito. Então, lá no livro Fonte Viva, que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Xavier, que é o autor do livro, onde ele comenta, Emmanuel comenta sobre as enfermidades físicas e espirituais. E aí eu trouxe só um trecho para a gente comentar, que diz o seguinte: todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Então, são raros aqueles que conseguem ou que querem a cura real. E ele continua dizendo: se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possam restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então, a mente, ela é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Interior, se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso. De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram para a enfermidade. Então, ele continua dizendo: como regenerar a saúde? Se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo. A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando nós sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar então da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. E ele pergunta: que gênio milagroso vai te dar o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem se desculpar, se não ajudas, se não compreendes, não é? Se não te humilhas para os desígnios superiores, se nem procuras as harmonias com os homens. Por mais que socorristas da terra e do plano espiritual se apressem em te socorrer, se apressem em teu favor, tu devoras as próprias energias.
vítima imprevidente do suicídio indireto, né? Se estás doente, meu amigo, diz ele, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembre-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde nós encontraremos sempre com a própria consciência. E o que é que Emmanuel está nos dizendo com tudo isso? Que quem adoece é o espírito, que o corpo físico é apenas um instrumento de excreção das mazelas que incomodam o espírito. Ou seja, é sobre o que nós falamos ontem, que o corpo físico ele é responsável por drenar essas mazelas que foram criadas, originadas pelo espírito. Então, o que é necessário? É necessário que nós, seres conscientes, nos recolher na nossa estrutura íntima, para que a gente possa perceber a existência do nosso mundo interior. Porque quem comanda o nosso cosmo físico e mental somos nós mesmos. E nós precisamos estar atentos para nos auto-percebermos, porque é aí que está a nossa realidade. É aí que está a verdadeira fonte de nossa subsistência. E é por isso que Jesus afirmou com absoluta certeza que nem só de pão vive o homem. Essa existência interior do ser humano é a da consciência imortal, que apresenta níveis que transcendem a interpretação humana e que corresponde à vida da alma, que depois de muitas experiências no campo da carne e do espírito, se deixa atrair pelo núcleo mais profundo de sua própria realidade íntima. Então podemos aí dizer que uma vida interiorizada não é uma vida mental, intelectual, alimentada por percepções externas. Mas, na verdade, ela é voltada para o nosso interior e é lá dentro de nós que se encontram os nossos tesouros, que, segundo Jesus, eles não podem ser roubados. Então, é interessante nós observarmos que, assim como o corpo físico necessita de alimentos físicos, o corpo, o espírito imortal, corpo espiritual, que é esse viajor incansável da eternidade, porque é imortal, não é? Ele necessita de alimento espiritual. Então, o alimento físico do corpo é o feijão, o arroz, a carne e outros nutrientes que nós todos já conhecemos. Mas qual é o alimento do espírito? Mesmo que a gente passe por desapercebido, preocupados em excesso como vivemos com as coisas materiais, o espírito necessita de silêncio, necessita de prece, de recolhimento, de leitura espiritual, de música suave,
de meditação, de concentração e principalmente do culto no lar. Para que ele possa se sentir fortalecido na sua estrutura eletromagnética e ele possa assim fornecer as energias que nós necessitamos para estabelecer o equilíbrio do corpo material, que o corpo material precisa. Então nós sabemos, mas sabemos perfeitamente que essa harmonia da existência nos planos materiais está muito longe das energias dos planos sutis e rarefeito do universo. Mas precisamos fazer transformações importantes na nossa vida, porque transformações importantes estão ocorrendo nesse período de transição do nosso planeta. E o homem precisa realizar a transformação maior. Como que o homem vai conseguir realizar essa transformação? Modificando seus hábitos, modificando suas tendências e seus pendores. E como a gente vai fazer isto? De que jeito nós vamos fazer isso? É nos afastarmos do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, do ciúme, da maldade, da crueldade, da falsidade, da prepotência, do autoritarismo, do orgulho, do egoísmo, da mentira. Esses todos são corrosivos e não permitem que nós tenhamos uma saúde perfeita e real. Mas eu só vou me deter um pouquinho para falar sobre a mentira, sobre um determinado aspecto. Eu acho importante falar porque nós temos esse entendimento de que podemos mentir para não magoar o outro. Então, por que eu vou abrir esse parêntese? Porque nós acreditamos que isso não faz mal, mas faz sim. Porque mentir para não magoar é uma forma de mentira branca, que pode ser usada para evitar conflitos e estresse. No entanto, mentir pode causar mal-estar, culpa e peso na consciência, ou seja, afeta sim o espírito. E o que é isso, Sônia? Que mentira branca é essa? É aquela mentira que a gente diz para não magoar, para não ferir, para não causar embaraço. Então, é uma forma de evitar pequenos conflitos e estresse desnecessários. É uma mentira que pode ser usada para distorcer uma parte da realidade ou para proteger outra pessoa. Mas o que é que Joana de Ângeles recomenda sobre isso? Ela diz que nós devemos ser abertos para a verdade, que nós devemos agir com firmeza moral. Aí ela diz mais: é possível que, movidos por esses ideais, nós tenhamos de enfrentar ásperos problemas ao longo do caminho redentor. Porque boa parte das almas encarnadas não deseja ouvir a verdade que elas tanto desprezam. Por isso, a mentora acha que é melhor que sejamos incompreendidos, mas no uso da verdade, do que sermos
seduzidos pelos artifícios da mentira. E ela nos aconselha ainda a não nos acostumarmos com as chamadas mentiras brancas, isto é, aquelas menos comprometedoras, já que poderemos a elas nos acostumar. E assim a mentira passa a ser um hábito. Na visão de Joana, é vital que sejamos honestos com o bem e amigo da verdade em todos os momentos. E o que é que Jesus nos ensina sobre isso, sobre a verdade? Jesus diz que verdade é o que é, o ser das coisas, e que a vida pode ser construída sobre ela. E ele diz mais que ele é o caminho que leva à verdade de Deus e à vida divina. Ele disse: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. É claro que nós devemos ter cuidado com as nossas verdades pessoais, daquilo que nós julgamos. Devemos observar e nos deter apenas aos fatos. O fato é o que foi aquilo que aconteceu. O que foi dito, o que foi feito de fato. Aí, a partir desses fatos, o observador ele pode tirar suas conclusões dentro do seu entendimento pessoal. Mas quando é que a pessoa, esse observador, passa a ser crítico e julgador? Quando ele interpreta esse fato, quando ele tenta avaliar dentro da sua concepção de certo e errado. Quando ele emite a sua opinião frente àquilo que aconteceu. A partir daí ele se torna um julgador, porque ele se coloca em posição superior. Então, a pessoa expor uma opinião construtiva não é um julgamento, não é uma crítica, é uma mera observação. A crítica e o julgamento acontecem quando o observador se julga no direito de fazer uma interpretação pejorativa do fato. Ele acusa, ele desdenha, ele diminui e invalida o outro. O Espiritismo nos ensina algo muito difícil para nós, que às vezes nós achamos até impossível de ser realizado. E o que é isso? Que algo é esse? É a nossa mudança íntima. E é essa mudança íntima, segundo o Espiritismo e os Espíritos, que vai nos levar à cura integral. Porque nós estamos sempre em busca da cura externa, ou melhor, a cura do corpo físico. Isso não está errado. Nós não queremos sofrer. Mas só que o Espiritismo nos propõe uma cura maior, que é a cura integral, a cura do físico, do mental e espiritual. Então, o processo de cura real, ele não pode ser encarado só na teoria, de uma forma exclusivamente externa. É preciso viver na sua pureza,
com uma permanente atitude de responsabilidade diante de Deus, da vida e dos homens, mantendo uma convivência pacífica com os nossos semelhantes, não invadindo as fronteiras alheias, afastando-se dos crimes, dos escândalos, das falcatruas. Então, a gente precisa se candidatar com o tempo a um processo de cura espiritual e física que ainda é desconhecido por todos nós. Em uma de suas cartas aos gentios, o apóstolo Paulo, um dos maiores seguidores do Cristo de todos os tempos, ele fez uma advertência rigorosa para a humanidade, quando ele disse: despertas, tu que dormes, e o Cristo te iluminará. O que Paulo está dizendo com isso? Ele faz uma alusão clara e insofismável que se nós não acordarmos para a vida interior, ou seja, para a vida do Espírito, dificilmente nós alcançaremos a nossa liberdade espiritual. E, em consequência, dificilmente alcançaremos a cura verdadeira. E aí podemos afirmar com absoluta certeza que parte das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas decepções e desilusões, assim como enfermidades físicas e espirituais, são sombras. Sombras que nós já utilizamos anteriormente para envolver nossos companheiros de jornadas em épocas passadas. E que essas sombras agora se voltam contra nós. Para que se voltam? Para que a gente possa, através de um trabalho, de uma disposição voltada para o bem, possamos transformá-las em raios de luz. Então, o homem é, na realidade, o que ele pensa, o que ele sente e o que ele exercita nos movimentos que ele faz nos relacionamentos com os outros. Só quando ele consegue se harmonizar com seus semelhantes, afastando a ideia errônea de querer vencer os outros para poder vencer a si mesmo. Aí sim, quando ele conseguir se harmonizar, ele já está no caminho certo para poder curar todos os males que sejam provenientes do corpo físico ou do espírito imortal. Então, a reencarnação está diretamente ligada ao nosso sistema de cura. Já falamos isso ontem. É necessário reencarnar para que a gente possa eliminar todas as doenças, tudo aquelas coisas mórbidas que nós mesmos criamos no perispírito. Então, um espírito sadio e curado vai depender de como que é a sua conduta terrena durante as suas encarnações. E o que devemos fazer? Seguir os ensinamentos de Cristo, para que a gente possa atingir essa evolução espiritual e, consequentemente, a purificação, a santificação. Então, precisamos sim ter em nossa mente essa necessidade de busca de uma cura perene, eterna. Somente após a cura do espírito é que nós não vamos mais retornar à dor. Espírito curado não vai mais retornar à dor.
Então, precisamos curar de dentro para fora, ou seja, curar o espírito, que por sua vez, né, reflete no perispírito. Refletindo no perispírito, como foi dito, vai refletir no corpo físico. Essa cura também. E essa é uma luta constante, que vai levar a vida toda. Não é só alguns minutos, um dia, umas horas, não. A nossa vida toda. E ainda vamos adentrar em outras encarnações. Porque a cura integral, ela está associada à prática do bem, está associada ao conhecimento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Está associada à mudança de comportamento, de hábitos. Então, Jesus já nos ensinava. Quando ele curou um doente, ele disse: vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Nós precisamos, então, ter mudanças comportamentais, baseadas em que essas mudanças? Nos ensinamentos do Mestre Jesus. Precisamos de uma vivência de amor pleno em nós, paz em nossos corações, nos perdoando e perdoando o nosso próximo. Precisamos ter atitudes enobrecedoras em cada novo dia, porque nós vamos despertar para uma nova forma de ver a vida. Então, na visão espírita, o amor é uma força que une almas, que ilumina caminhos, que transcende o tempo e o espaço. É um laço espiritual que permeia todas as nossas ações. O amor é a base de uma vida feliz e plena. Energias renovadoras com certeza irão fazer parte de nós e que com certeza nos envolverão numa aura diferente de paz, equilíbrio e de cura. Se nós entrarmos nessa energia de amor, nessa energia renovadora, nós vamos estar modificando a nossa aura. Vamos ter uma aura de paz, de equilíbrio, de cura. Então precisamos trabalhar sempre. Precisamos amar sem limites, sem impor condições. Precisamos perdoar a todo instante. Precisamos sorrir para a vida. E esses são aspectos que nos ajudam na nossa cura de dentro para fora. Uma leitura edificante, tratamento espiritual, a prática do Evangelho no lar. E esses são elementos que nos auxiliam no nosso processo de cura. O processo obsessivo, por exemplo, é algo importante para que a gente faça a reflexão da cura. Porque companheiros espirituais que ainda se comprazem no mal, eles irão nos submeter muitas vezes a desequilíbrios mentais, físicos e espirituais. Então precisa o quê? Tratamento espiritual, evangelho no lar, pensamentos elevados, né? Para evitar esse mal que vem abalando a humanidade há muito tempo. É a mediunidade com Jesus, com a certeza de que ela nos levará para a cura. Então, o desenvolvimento mediúnico, ele pode ser dividido em dois, com ou sem Jesus. A mediunidade sem Jesus é perturbação, desequilíbrios, prepotência, vaidade e egoísmo. E atrai sempre espíritos perturbadores que não têm nada de construtivo,
e que pode nos levar a desequilíbrios psíquicos, orgânicos e espiritual. E a mediunidade com Jesus é a renovação íntima, capacidade de amar e perdoar, pois somente assim vamos ter ligação com a espiritualidade maior, promovendo um trabalho mediúnico produtivo e salutar, com sintonia elevada, gerando saúde física, mental e espiritual. E é como nos ensina o nosso Mestre, Jesus, amar sempre, pois encerra tudo entre o céu e a terra. E nós espíritas temos o segundo mandamento que Allan Kardec nos diz: instruí-vos, para que você possa entender melhor a si mesmo e a sua vida. Nós buscamos sempre a felicidade, mas um dia nós vamos perceber que felicidade é trabalho e amor. Então, que Jesus continue nos abençoando sempre. E aqui eu encerro a minha fala hoje. Quem tiver